Natural de Valença, brilhou no Rio de Janeiro, foi artilheiro do Palmeiras e não parou por aí, viu? Atravessou o mundo e foi destaque na China e ídolo na Coreia. Hoje está de volta à sua terra natal para acompanhar a evolução de seu filho, que vai seguindo muito bem os seus passos, viu? Para fechar, o nome inesquecível do rei do pop o acompanhou durante toda a carreira. Acho que você já sabe bem de quem eu estou falando, né? Estou falando de Carlos Adriano de Souza Cruz, ou para os mais apaixonados pelo futebol, estamos falando dele, Adriano Michael Jackson. Como é que você está, meu irmão? Muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite e bater esse papo aqui com o Gol. Valeu, valeu. Obrigado, irmão. Boa tarde. Tudo bem? Tranquilo, irmão. Tô bem, graças a Deus. Bom, para a gente começar, cara, eu acho que você já respondeu essa pergunta várias vezes durante a tua carreira, né? Mas acho que fica bom aqui você esclarecer mais uma vez. De onde surgiu essa ideia de Adriano Michael Jackson, cara? Conta pra gente. Foi no América do Rio, lá no Rio de Janeiro. Hoje é o Romário que continua sendo o diretor lá do futebol. E esse apelido surgiu lá. Tá? Tinha uma partida que a gente ia jogar. E aí, nessa época, aí o Michael Jackson tinha morrido. E aí, o torcedor veio falar comigo, me pediu para mim fazer o gol e comemorar. E me deu uma luva, entendeu? Aí eu sem acreditar, eu digo, poxa, fazer o que com essa luva aqui, pá, de Michael Jackson? E Michael Jackson branco, depois que a gente foi prestar atenção que Michael Jackson, quando era adolescente, era negro. Aí você pegou a luva, fez a Aí, eu- comemoração. aí eu fui pegar a luva e guardei, pô. E jogando, eu guardei, escondi, botei dentro das calças e tava jogando. Aí foi que eu fiz um gol e aí eu fui, botei essa luva e fiz a dancinha do Michael Jackson. E aí foi que pegou essa esse apelido com o Adriano Michael Jackson, através lá do América do Rio. O resto é história, né? Daí para frente, a história foi escrita. Agora, Adriano, conta pra gente, você, diferente do convencional do futebol, né? Que tem o trabalho das categorias de base, você foi lançado no profissional de forma um pouco mais tardia, né? Você surge ali com um destaque no América, já com seus 22 anos. Conta pra gente como é que foi esse início. Né? Eu já vi, inclusive, depoimentos seus, né, da dificuldade que foi o início da tua trajetória, né? Os seus pais catavam mariscos, enfim. Como é que foi todo esse seu início até a estreia como profissional? É um, é um pouco difícil, né? Futebol, como todo mundo sabe que não é fácil, né? E eu vim estourar já com 22 a 23 anos, em 2009. Mas eu fui pela fé, né? Pelo meu potencial, né? Eu acreditei no meu futebol e fui, né? Daqui da Bahia, fui para o Rio fazer uma avaliação no América. E aí eu tava lá treinando, e aí nesse último dia da avaliação, o treinador que estava lá me colocou como meio atacante e colocou outros jogadores que era liberada, que hoje fala extremo, para jogar. Aí eu fiquei como meio atacante, aí foi que eu fiz, ainda consegui fazer 3 gols, eu como meio atacante, e eu lembro como hoje que eu estava dentro de campo e o Romário estava chegando porque era o último dia de avaliação, aí eu fiquei jogando normal, tranquilo. Aí quando acaba a avaliação, aí eu tô lá esperando o resultado, aí eu vejo que eu fui aprovado. Eu fiquei muito feliz, né? Você sendo aprovado pelo um fenômeno do futebol. Eu hoje agradeço a ele, que foi através dele que ele me colocou no futebol. Fico muito feliz ao longo do tempo que eu conheci ele e tivemos algumas conversas também. Já jogamos junto, teve partida que eu saí, ele entrou no meu lugar e a gente treinava junto. Eu fico muito feliz de ter aprendido um pouco com esse, com essa lenda do futebol, que é o Romário. Eu fico muito feliz. Aprendeu e olha só, eu vou confessar aqui que eu sou americano, você está fazendo falta aqui, viu? Inclusive, fez muito bem aqui sua passagem pelo América. E logo depois, né, você consegue, naquela campanha histórica do acesso, né, da Série B para a Elite, no futebol carioca com o América em 2009, e aí você vai para o Bahia, né, cara? Você vai para um dos maiores clubes de onde você nasceu e foi criado. Como é que foi essa experiência? Como é que foi para você receber esse convite para jogar no Bahia? Acredito que seja o sonho de qualquer menino que nasce na Bahia, jogar no Bahia ou Vitória. Como é que foi essa experiência para você? Inclusive, eu joguei até na base do Bahia, né? E aí eu fui pro América aí. E aí, graças a Deus, fui
fui abençoado. Como eu falei, acabei de falar que agradeço a Romário, que me colocou no futebol. E depois, como ele tinha parceria com o Fluminense, aí, com a Unimed, na época patrocinava o Fluminense, aí fez a negociação para eu ir pro Fluminense. Aí do Fluminense lá, eles fizeram a negociação para eu vir pro Bahia emprestado. Eu fiquei muito feliz eu voltando para a Bahia, jogar perto de casa, onde meus familiares mora. Vim muito feliz e graças a Deus deu tudo certo. Tivemos o acesso à Série A do brasileiro e hoje o Bahia está aí, né? Fico muito feliz de ter feito história no Bahia também. É um clube que é aqui da Bahia, que eu comecei na base daqui do Bahia também. Fico muito feliz e depois da É, volta. e foi uma passagem, não foi qualquer passagem, né? Você fez muitos gols naquela Série B, né? Foi realmente um destaque e merecidamente colocou o Bahia no seu devido lugar, que é na primeira divisão. E aí, depois dessa passagem pelo Bahia, as coisas vão acontecendo muito rápido, né, no início da tua carreira, assim, desde que você é projetado profissional. Você sobe com o América, sobe com o Bahia e logo em seguida tem essa oportunidade de ser emprestado para o Palmeiras. Cara, que turbilhão, como é que foi cair nesse clube tão tradicional também do futebol brasileiro, você chegando lá nas suas primeiras experiências profissionais, já vestindo a camisa do Palmeiras, sendo comandado pelo Filipão. Como é que foi essa loucura, cara? É gratificante, né, amigo? Eu fico muito feliz e orgulhoso, porque é um sonho de todos garoto de base estar jogando em time grande, como América, Bahia, Palmeiras, e você sendo comandado pelo Filipão, sem palavra, né? E eu fui um garoto abençoado, que fui de cabeça erguida, como eu falei mais cedo, confiando no meu futebol. E eu cheguei lá, dei conta do recado e fico muito feliz de ter passado pelo Palmeiras e ter feito história, como na Copa do Brasil mesmo, eu sou um dos artilheiros de 2011. E é um orgulho imenso mesmo, você ter levado na sua carreira essa bagagem aí, ter passado pelo Palmeiras e fazendo história também. Sem dúvida. Agora, eu vi aí uma resenha tua com o Filipão, que teve uma tal de uma aposta aí que você faria gol. Conta pra gente essa história aí. Parece que era pra você fazer 3 gols, você fez mais. Conta pra gente aí essa história com o Filipão, essa resenha. Temos essa aposta, tem um, tem um dia da semana que a gente está treinando, acho que foi 2 dias antes do jogo, ou foi na véspera, a gente brincando, já tinha feito os treinamentos lá, e depois a gente ficou sentado no campo, eu, Thiago Heleno, Marco da Assunção e Luan. E a gente ficou brincando, sentado no campo, quando terminou o treino, aí ele veio para perto da gente e ficou conversando com a gente, né? E aí, e aí os meninos brincaram com ele, me perguntando também se eu ia fazer gol. Eu digo, claro que eu vou fazer gol, vou fazer 3 gols, pô. Aí ele duvidou, né? Ele, quer é prova, eu aposto que ele não faz 3 gols. Se ele fizer 3 gols, eu danço. Aí os caras me perguntam, e aí, Michael Jackson? O que é que você acha de bora? Tá valendo a aposta. Aí ele tá certo, então tá apostado então. Aí a gente vai e aposta. A gente aperta a mão, vamos pro jogo. Chega lá no jogo, eu faço 1, 2, 3, 4. Aí quando chega no outro dia, a gente chega no treino, na entrevista, aí os meninos me perguntam, e aí, aposta com o Lipão, resolveu o quê? Diga aí, agora depende dele aí agora, a gente apostou, ele tem que pagar. Aí ele fala que a aposta foi 3 gols, não foi 4 gols, não. A aposta estava valendo com 3 gols, não foi quatro. Então, se fosse três, Embora. aí não foi três, não, foi quatro. Foi esperto nessa, Filipão. Foi malandro o Filipão nessa, hein? Que realmente o Adriano faz aquele. Hoje a gente chama de poker trick, né? Ele Quatro disse que a gols contra. aposta não foi quatro. E também, né, nessa época, e você vive um grande momento, né? Desde esses 4 gols, depois você faz um gol no clássico contra o São Paulo. Como é que foi para você isso também, cara? Fez um gol decisivo ali no jogo do Campeonato Brasileiro. Né? O gol decisivo mesmo. A gente tava tomando 1-0 na partida. E aí eu, no banco de reserva, eu entro no jogo ainda. Chovendo. E é difícil, imagina você entrar num clássico, você perdendo.
a obrigação, a responsabilidade é o dobro, né? Mas eu tô falando mais cedo, tô falando agora que, como qualquer um jogador de futebol tem que acreditar que você pode fazer, você consegue, e eu sempre venho acreditando. E eu entrei na partida, naquele momento lá, tá a gente tomando 1-0, um fogo. E eu tenho uma jogada que eu saio de frente com o Rogério Ceni, que hoje é treinador do Bahia. Saio de frente com ele, chuta a bola e ele defende. Aí na próxima jogada, eu, Valdívia e Kleber, gladiador. A gente faz a Que trio. jogada, entendi a leitura da jogada e sabia o que ia acontecer da jogada. Que a referência era Kleber lá no ataque e eu, como jogava de extremo, eu tinha que fazer um movimento que eu sabia que ia acontecer aquela jogada. E quando o Valdívia pega a bola, a primeira, o primeiro passe é no centroavante. Então ele deu no centroavante, eu já vi que o Kleber dominou e eu fiz o facão. Aí ele já só fez rolar para mim dentro da área. Só fechei o olho, só teve o pé. Toma, Rogério, isso aí. Aí empatou, eu empatei. E aí a gente empatou essa partida. Foi uma alegria imensa você entrar na partida daquela e você faz o gol do empate, que para mim, ali naquele momento, foi uma vitória para mim. Sem dúvida alguma. Um chutaço de canhota, de fato, que o Rogério Ceni podia ter dois Rogério Ceni ali que não defendia, realmente era um grande momento seu. Que logo depois, né, você tem uma passagem consistente, confirma a artilharia da Copa do Brasil e aí surge essa oportunidade, que eu acredito que seja a oportunidade da sua vida, né, de mudar o patamar da sua família, que é uma proposta para jogar do outro lado do mundo, cara. Foi jogar lá no Dalian, na China. Como é que surgiu primeiro essa proposta? Como é que foi para você? Como é que você recebeu com a sua família? E que momento você decidiu? Não, eu vou para essa aventura, vou me arriscar, seja o que Deus quiser. Conta pra gente essa curiosidade da sua carreira. Verdade, né, velho? O sonho de todo jogador de futebol é jogar na Europa, né? E eu tinha esse sonho, tive esse sonho realizado. Quando eu recebi essa proposta, eu tratei também como coisa normal, simples que acontece, né? E Filipão também chegou para mim, conversou para mim, comigo, disse que era para ficar tranquilo, que se for verdade, que era para ficar tranquilo, que lá os empresários que resolvem, e aqui dentro de campo você que tem que fazer a sua parte, deixa lá, deixa eles resolver lá e vamos que vamos. Tranquilo, aqui estou de boa, tranquilo. Eu estava em um ambiente que eu estava seguro, estava confiante, então eu nem me preocupei muito, né? Deixei acontecer como aconteceu, graças a Deus, e aí a gente vai para a partida, e eu ainda jogo bem na partida e fiquei mais confiante de que sei que ia dar, sabia que ia dar certo. E aí fiquei muito feliz e o sonho foi realizando e deu certo que eu fui para a China. Nesse seu primeiro momento da China, e é o que muitos jogadores brasileiros têm essa dificuldade, né? Quando se mudam para lá, é uma realidade completamente diferente, né? Uma outra cultura. Como é que foi para o Adriano, né? Nesse primeiro contato com o futebol chinês? Quais as principais dificuldades que você encontrou? Além da língua, né? Que acredito que esse seja o principal desafio, né? Entender o que ele fala, não dá para entender nada. Mas como é que foi para você se adaptar nesse primeiro contato com o futebol chinês? É difícil, né? Primeira vez que eu ia sair do Brasil e eu tive que ser forte, né? Você saindo do seu país e ainda você indo sozinho, eu fui sozinho, Deus, graças a Deus, consegui superar, suportar a dificuldade. E minha maior dificuldade lá foi o frio, né? Aqui no Brasil não tem esse frio todo que tem lá, a neve, essas coisas todas. Mas sobre o futebol eu estava tranquilo. Eu sabia também, sei do meu futebol, do meu potencial. Mas a minha dificuldade mais foi o frio mesmo. Tinha dia que eu saía, eu não aguentava por causa do frio e voltava para dentro de casa. Tinha um amigo meu lá, que estava lá, um empresário. Aí eu deixava ele resolvendo as coisas lá na rua e voltava para dentro de casa. Não aguentava não, por causa do frio. E aí eu voltava e ficava o dia todo dentro de casa. Treinava e depois ficava dentro de casa. E para sair era uma dificuldade danada lá por conta desse frio lá. Na época que eu cheguei lá, tava no inverno lá e minha dificuldade foi mais essa. E comida, sobre comida é o normal, né?
Eu sabia que a comida lá era diferente, como todo mundo fala aqui no Brasil, que a comida lá são diferente, a cultura é outra. Mas aí eu me adaptei o mais rápido possível, que minha alimentação mais era mais miojo. Comia mais miojo lá, que É era o que eu mesmo? tinha frango também, frango assado, vendia frango assado, essas coisas, frango empanada. Tinha lá o tinha lá o KFC, lá o restaurante chamado KFC, que era a referência só era esse, né? Batata frita, uns franguinhos tudo empanado e um hambúrguer, pizza. Era a minha alimentação no período que eu fiquei lá nos primeiros meses lá. É, deu para adaptar, né? Não era o mais saudável possível, mas pelo menos você conseguiu Ah, levar. E aí você fica esse primeiro ano na China, depois volta ao Brasil. Houve algum motivo específico para esse retorno? Foi só contrato? Ou foi realmente um problema de adaptação? Você volta para o Bahia já no outro ano, como é que foi esse retorno? isso foi mais por conta de adaptação mesmo, véio, do frio mesmo. Eu cheguei lá no meio de 2011, cheguei no verão lá, na época no verão, e aí no ano seguinte, 2012, já cheguei no início do ano, em janeiro, e aí, como era inverno lá, um frio retado, eu disse que eu não ia conseguir, não. Não dava para mim ficar, ainda fiquei, e aí quando foi 2013 que eu voltei para o Brasil, eu voltei para o Bahia novamente. Mas a volta para mim, minha no Brasil foi esse motivo mesmo, da adaptação do frio mesmo. Mas graças a Deus, tive o retorno lá que foi sensacional. Véio. Cara, e aí a gente chegou no ápice, né? Esse retorno realmente em 2014. Bom, pelo menos pelos números, acho que é o melhor momento da tua carreira, né? Essa tua chegada à Coreia. Números, assim, assustadores, cara. Você chega arrebentando, de fato, lá no Daejeon. Fala pra gente como é que foi esse teu início na Coreia. Você já tinha o primeiro contato com o futebol asiático, né? Tinha passado pela China. Sentiu alguma diferença do futebol chinês, futebol coreano? Como é que foi para você essa chegada? A adaptação em campo a gente viu que não teve problema nenhum, né? Gol Ah, aberto que você fez. voltei para a Coreia, a adaptação para mim foi sensacional, foi perfeito, porque eu já tinha ido para a China, então já sabia. China e Coreia, o que muda só é o nome, né? China e Coreia. Então, as outras coisas de cultura e da Bem alimentação parecido, né? é a mesma coisa. Então, já fui sabendo que eu ia enfrentar isso, que eu, como foi a primeira vez na China, na Coreia, é assim mesma vez, mesma coisa. Então, eu ia suportar, né? E aí, como eu suportei, fiquei muito feliz em ter recebido essa proposta novamente para a Coreia. A Coreia hoje faz parte da minha história, da minha carreira no futebol. Tive a minha volta na Coreia lá, fui perfeito. Como um jogador que eu sou o jogador estrangeiro que bati o recorde no ano com mais gols no ano. Então, acho que minha carreira começou lá na Coreia. De fato, né? Você já ganhou o status de ídolo lá, foram 27 gols e 32 jogos. É, assim, números assustadores para uma primeira temporada, né? E depois você também passa pelo Seul, pelo Jeonbuk, enfim, resta a história, né? Conquistou 2 vezes a Liga Coreana, teve também acesso na Coreia. Resumindo, acho que dá para dizer, né, que esse período que você passou na Coreia, de fato, foram os melhores anos da sua vida como profissional, né, Adriano? Com certeza, né, cara? Eu sou artilheiro 2 vezes, 2 competições, sou artilheiro, campeão também, até pela Champions, a Champions da Ásia também eu sou artilheiro. Então eu fico muito feliz, né? Eu acho que a Coreia hoje faz parte da minha história. Então as coisas boas eu passei mais na Coreia. Então hoje eu sinto falta ali. Se eu tivesse uma nova oportunidade, eu voltaria lá na Coreia e moraria na Coreia e ficava muito feliz em poder voltar na Coreia e estar em um lugar, em um país que você fez história, você fica muito feliz. E eu até aqui também eu fico feliz, né? No Brasil eu fico feliz por conta que eu estou no meu país, perto dos meus familiares, dos meus filhos, e sempre recebo mensagem de coreano, mandando mensagem, os amigos, jogadores lá, e acredito que na Coreia também faz parte da minha história também, como aqui no Brasil também. Sensacional, cara. Realmente, você fez história por lá. Assim, tem alguma resenha que tu lembra desse tempo que você passou na Ásia? Uma coisa engraçada que você viveu assim com algum outro jogador coreano? Ou seja pelo choque da cultura que você possa lembrar uma resenha
Que você fala assim, pô, essa situação aqui. Rapaz, a resenha é aquela resenha de atleta, né? A gente mais no vestiário, na hora de treinar, na hora de banho, tem aquela resenha dos coreanos que era que tem que é isso, que é aquilo, melhor do que os brasileiros, faz, faz aquilo. Então a resenha é essa de vestiário mesmo, né? Que a gente vai tomar banho, tá aquela resenha, né, dos meninos lá, e como eu era o estrangeiro, e era o negro que estava no meio deles, eles faziam muita resenha e era coisa complicada no meio deles lá, e ficava muito. Ele achava engraçado eles, né, velho? Rolava uma invejinha, né? Rolava uma invejinha ali. A resenha era isso aqui, às vezes falava que era anaconda, que não sei o quê. Eita, Pô, a resenha era mais isso aí no vestiário, velho. cara, muito bom, muito bom. E aí, depois desse período todo, e eu tenho até uma resenha engraçada não, né? Curiosa que você volta para o Brasil e já tem, quando você volta para o Brasil, seu filho já, Adriano Júnior já está dando ali seus primeiros passos, né? Um jogador que, inclusive, quando você estava no América, eu me lembro muito bem, a gente foi vizinho, né? Uma curiosidade irrelevante aqui, mas a gente foi vizinho. E eu lembro que o Adriano era bem pequenininho naquela época, 2009, ele tinha um ano, né? Acho que ele ia fazer um ano, enfim. Tinha 3 anos. Tinha 3 anos, então, você já brincava com ele ali, ele pequenininho, você brincava com ele ali no campinho que tinha no condomínio. O menino já levava jeito, né, Adriano? E aí, Ah, é, já como é era, que é já. para você, fazendo essa resenha, como é que é para você, um cara que já fez tanta história, como a gente já contou aqui nesse bate-papo super legal, como é que é para você ver o seu filho trilhar os seus caminhos, né, cara? Hoje ele com 17 anos fez sua estreia como profissional, marcando gols, um fenômeno na base aí na Bahia, marcando muitos gols mesmo. Como é que um pai que foi artilheiro recebe isso? Como é que está sendo para você esse momento do seu filho? É gratificante, né? É orgulho, né? De qualquer um pai ter um filho seguindo a mesma profissão, né? E você trabalhando em um clube que você está treinando seu filho e a ansiedade é grande, né? E que o filho siga os nossos passos. E graças a Deus ele está seguindo, está se destacando também no profissional com 17 anos. E na base também ele foi artilheiro na categoria que ele passou. E eu hoje tendo ele como um fenômeno também do futebol, está jogando já, fazendo suas partidas como profissional, como titulares também. Fico muito feliz, né? Orgulho, né? De todos os pais, familiares, ver um filho desse nível sendo um destaque também do profissional. E eu vejo como eu no momento que eu estava, né? Eu estava no Palmeiras, acredito que eu no Palmeiras também, muitos ali me tratavam como filho, como o Filipão, Montosa, o Marcos Assunção, o Thiago Heleno, tem o Luan também, e acredito que eles também tinham orgulho de estar do meu lado, me ajudando a eu crescer, então eu fico muito feliz também estar do lado do meu filho, sendo unido e ajudando ele a crescer, chegar onde eu cheguei, quero que ele chegue aonde eu não cheguei também, né, que é na seleção brasileira, em grandes clubes também do Brasil também. Então torço por ele e estou aqui para ajudar ele, treinar ele também, fazer o que Romário me ensinou também, que é fazer os É, gols. pô, que legal, cara, que legal. E você tem realmente uma referência que te ensinou e você está passando para o seu filho. Está aprendendo muito bem, viu? Está indo muito bem, obrigado, estreando entre os profissionais, sendo destaque de um Jacuipense que vem surpreendendo, né, o futebol brasileiro nessa temporada, com uma campanha muito legal na Copa do Brasil. Você que chegou para jogar no Jacuipense em 2021, né? Depois que você já tinha voltado para o Brasil, e aí você tem alguns anos jogando em alto nível também por esse clube, e você falasse um pouquinho da evolução desse clube também, como é que você percebe isso como jogador e agora também como funcionário do clube, né? Já que você participa da comissão técnica, ajudando os atacantes também nos treinos de finalização. Como é que você está enxergando o Jacuipense no cenário nacional hoje? É, né? Hoje o Jacuipense é o terceiro maior time da Bahia, né? Como desde quando eu cheguei no Brasil, em 2020, já cheguei com essa referência que a Jacuipense era a terceira maior força da Bahia. E hoje está evoluindo mais e mais. Jogo contra a Bahia e Vitória está sempre ali no topo, também batendo de testa como Bahia e Vitória.
E a Jacuipense hoje está evoluindo, né? Está sendo bastante visto hoje no mundo do futebol. Hoje, quem é o jogador que não quer passar pela Jacuipense? Depois da história que a Jacuipense está criando no futebol. Então, hoje eu vejo a Jacuipense com um dos times brasileiros aí que vai fazer história ainda. E a evolução com a categoria de base também. Hoje, como eu trabalho na categoria de base, e eu vejo que tem muitos atletas que vai fazer história. Não tem muitos aí que já passou pela Jacuipense, hoje está fazendo história aí. Então, a Jacuipense hoje é a terceira maior força da Bahia, está evoluindo bastante, vai fazer história aí no mundo do futebol. Olho no Jacuipense, que tem um confronto nos próximos dias aí, você conhece muito bem, né? Pela Copa do Brasil, enfrenta o Palmeiras, cara. Como é que tá o coração do Adriano Michael Jackson para esse confronto? Já que tem essa identificação grande com o Jacuipense, que te abraçou no teu retorno pro Brasil, mas também do outro lado tem um Palmeiras que você tem um carinho muito grande até hoje, né? Do torcedor alviverde, sempre lembrando de você, daquela artilharia de 2011, daquele ano maravilhoso que você passou por lá. Como é que tá a tua expectativa para esse encontro entre esses dois clubes tão importantes na tua carreira? A expectativa tá grande, né? Eu, como ex-atleta do Palmeiras e da Jacuipense, a expectativa é grande. Imagine quem tá lá hoje. A expectativa, como é que é? Meu filho, com 3 anos, tava lá no CT do Palmeiras, lá brincando comigo. A gente brincando, ele brincando de bola, fazendo uns gols e comemorando a mesma dança do Michael Jackson. Quem sabe hoje, no próximo jogo contra o Palmeiras, ele possa entrar na partida e fazer um gol, né? Vou ficar muito feliz. Ele tá jogando na equipe que eu joguei também e jogando contra outra equipe também que eu joguei, que fiz história. Quem sabe meu filho fazer um gol. Vou ficar muito feliz, mais ainda, ver meu filho fazendo um gol. E Pô, legal demais. espero que ele entre na partida, espero que ele faça uma boa partida, que ele faça o que eu fiz, né? Seja o destaque da partida. E esperar que ele venha fazer o gol, né? Que Deus abençoe ele e abençoe a Jacuipense, abençoe o Palmeiras também, que vence o melhor. Vou estar cá atrás da telinha torcendo por os dois. Quem jogar melhor vai sair com um grande resultado na partida. Tá certo. Importante torcer para os dois, quem ganhar tá tudo bem. Mas se o filhão fizer um gol, melhor ainda, né, Adriano? Aí fica Quem ganhar e meu filho fazer um gol, tá tudo resolvido. Eu vou estar muito feliz, vou estar daqui com as duas bandeiras do lado aqui, assistindo ele fazendo um gol. tá Ganhar. certo. Para a gente fechar esse bate-papo, cara, muito legal. Já, mais uma vez, quero te agradecer demais aí por ter aceitado esse convite. Muito legal essa conversa contigo, conhecer um pouco mais da tua história. Mas vamos para um bate-bola rápido aqui, que eu quero saber do Adriano Michael Jackson. Qual foi, em primeiro lugar, o jogador que você acha assim, o mais difícil que você enfrentou pela frente, assim, o marcador mais difícil da tua carreira? Quem vem na tua mente? O jogador mais difícil que eu enfrentei na minha carreira foi Drogba. Didier Na Drogba. China. Na China. Eu jogava num Dália, ele jogava no outro time. É embaçado? É embaçado? Ele é um jogador que é diferenciado e joga na mesma posição. Eu jogo na mesma posição que ele joga. E eu joguei contra ele. Inclusive, eu tenho uma foto com ele. E eu ainda fui marcar ele ainda. Eu digo, caramba, velho, é palavra. Ao lado de um cara que você via pela televisão e hoje você está jogando contra ele. E eu via que ele, dentro de campo ele era referência. E eu de cá de longe eu ficava com o coração na mão, com medo de ele não fazer gol. Sabia que ele poderia fazer em qualquer momento. Então, para mim, acho ele como um jogador que foi mais difícil de enfrentar no futebol. E essa aqui é mais fácil. E o melhor treinador com quem você trabalhou? Essa você já deu a resposta no bate-papo, né? Com certeza. Eu tive vários, né, velho? Com o Filipão, né? Tem o Renato Gaúcho também, tem o Márcio Araújo, que a gente subiu do Bahia para a primeira, foi o Márcio Araújo. Tem o Jorginho também, o Joel Santana, Ó, uma galera boa, hein? que faz parte também da minha história, assim, sem palavra. Esses daí são os melhores para mim. Pra gente fechar, o gol mais importante, assim, o que você lembra, o gol mais importante da sua carreira? Rapaz, o gol mais importante foi a gente jogando aqui contra o Náutico, aqui no Pituaçu. O mais importante é que eu faço 3 gols contra o Náutico.
Foi o E, episódio mais marcante, assim, um e clube. Náutico eu faço 2 gols e nem faz o terceiro gol. E foi um dos jogos mais importantes da carreira do Bahia. E tem o jogo contra o Asa de Arapiraca também, que eu faço 3 gols e ainda faço um gol de cavadinha. Olha aí. E o jogo, Show de bola. e o jogo contra o Náutico, a gente tá dentro do ônibus indo pro estádio do Pituaçu, e aí o repórter vem fazer entrevista comigo e me pergunta dentro do ônibus quantos gols eu vou fazer. E eu ia fazer os 3 gols e ainda ia pedir música. Tem até esse vídeo que eu falo que eu vou fazer 3 gols e eu faço 3 gols e ainda peço a música de Aventureiro de Revelação. Ah, e tá aí. Sempre com personalidade, né, Adriano? Com certeza. Prometeu, cumpriu. Filipão que eu diga, né? Que até hoje tá devendo a dancinha. Vamos ver se a gente cobra ele aí daí. Cara, muito obrigado, cara. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Foi muito legal bater esse papo contigo. E fiquem ligadinhos aí nos canais oficiais do ogol.com.br. Já já essa entrevista especial no nosso YouTube. Você acompanha mais sobre essa fera, o Adriano Michael Jackson, o filho dele, Adriano Júnior, que está aí dando seus primeiros passos também lá no nosso site, ogol.com.br. Valeu? Um abraço, muito obrigado aí pelo papo, Adriano. Valeu, meu parceiro. Obrigado pela oportunidade. Tamo junto. Quando precisar, estamos aí. E vamos pro próximo capítulo que é o jogo Jacuipense Palmeiras. É Adriano Júnior fazendo um gol. Tá certo. Fica aqui a nossa expectativa. Um abraço e até a próxima. Valeu. Valeu, abraço. Fica com Deus, Leão.